Estamos aqui novamente, a hora é o presente, e hoje eu chamo um grande amigo convidado, Jason, com um grande prazer. Seja bem-vindo Uma honra estar aqui, viu? Obrigado ao pelo nosso convite. podcast. Obrigado a você pela presença. Para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse se tem filho, se é casado, A trajetória. sua trajetória. A gente quer saber agora o detalhinho da tua vida, entrar um pouquinho lá do seu passado, para ver quem é o Jason que está presente aqui hoje. Então seja bem-vindo e... Legal, legal. Obrigado, para mim é uma honra muito grande ter sido convidado pela Orion, né? E a amizade que a gente tem aí, né? Se relaciona pouco, mas é uma amizade muito sincera, muito verdadeira, né? E todos os bate-papos que nós tivemos foi muito em prol de algum propósito. E eu acho que isso que faz a gente ter essa ligação de poder, olha, meu, vai aqui que é bom, sai fora dali que o caminho não é legal. Mas, assim, eu comecei em 92, eu fiz mecânica automotiva diesel no Senai, lá na rodoviária Tietê, no tempo da Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Entreguei minha idade agora, lá na CMTC. Caraca. E aí, cara, eu fiquei 2 anos lá e fiquei revoltado, tá? Vai vendo aí, fiquei revoltado porque antigamente todo pai, quando instruía o filho, era fazer escola, ir para o Senai, depois fazer um curso técnico e depois entrar numa multinacional. E Era a ordem, né? Era a ordem da Era a casa ordem. e eu segui esse rito. Por que eu fiquei nervoso? Porque eu falei, poxa, meu pai quer que eu seja, cara, um cara que fica colocando a mão na graxa, suja. Eu tinha 14 anos, cara. Meu negócio, eu queria aprender coisas novas, tá? Meu pai me mandou para debaixo do carro, né? Mas ali, mal eu sabia que ali iria mudar a história da minha vida, tá? Eu fiquei 2 anos no Senai, 1 ano de estágio numa garagem de ônibus, né? E depois eu tava com 17 para 18 anos, aí tiro de guerra, né, tal. E aí eu acabei não servindo, mas eu perdi 1 ano, né, naquele período. E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso trabalhar, meu. Não aguento ficar aqui, né, meu? Só fazer uns biquinhos daqui, de lá, porque ninguém pegava, né? Porque era fase de exército. Aí fui trabalhar na Colinas do Brasil, antes da Colgate comprar aqui em São Bernardo. E chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô aqui pra ficar apertando o botão de máquina. Olha que loucura, né, meu? Quando a gente começa a ser incomodado e inconformado com a posição que nós estamos, né? E um tio meu, tio Jaime, um grande beijo aí pro tio, ele pegou meu currículo, porque lá na Colgate, né, que tinha comprado a Colinos, eles selecionaram umas pessoas para fazer um curso de mecatrônica ali na Lauro Gomes, ali no centro de São Bernardo. E aí eu fui um dos selecionados. E comecei a fazer mecatrônica na Lauro Gomes. Então eu ia de manhã estudar e à tarde Mecatrônica. eu tinha que fazer mecatrônica e trabalhar das 2 às 10 ainda. Então era uma vida muito corrida. E aí, de uma dessas, meu tio pegou meu currículo, levou lá para Moema, não sei de onde, que ele conhecia uns escritórios lá e tal. E aí entregou na Anfávia. Olha que loucura. Chegou na Anfávia, o meu currículo como estagiário. Tinha até que inventar alguma coisa. Nem sabia fazer currículo, cara. Aí da Anfávia, eles entregaram para o Instituto da Qualidade Automotiva, o famoso IQA. E aí no IQA eu recebi uma ligação, cara. E aí essa ligação, o senhor José Palácio, né? Falecido senhor José Palácio, que era um dos caras que tocava o IQA lá, fazia auditoria em oficina, um monte de coisa e tal. Ele ligou para mim, você é o Jason e tal. Eu falei assim, eu recebi um currículo seu aqui, você quer ser estagiário? Eu falei, quero. Quanto que você ganha hoje? Como eu estava trabalhando como operador de máquina da Colinas, eu ganhava 3 vezes o valor do estagiário. Aí ele falou assim, cara, mas não dá para contratar você. Você já ganha muito, o que eu vou te oferecer é 1/3 disso. Eu falei assim, olha, o que eu preciso é de uma oportunidade. Só me dá essa oportunidade, eu prometo que você não vai se arrepender. E aí foi até engraçado que minha mãe atendeu o telefone também. Falou, seu Palácio, você tem filho, você sabia o sonho dele. E aí rolou uma resenha, né, meu? Moral da história, a torcida era forte. E aí eu acabei entrando, fiquei 2 anos, 2 anos, 3 anos do IQA. Então eu comecei a cuidar das papeladas da certificação IQA. Depois eu comecei a acompanhar as auditorias dos auditores nas oficinas, retíficas, tal, tudo mais. E aí passou um tempo, tinha uma rede, lá nos anos 99 para 2000, tinha uma rede chamada Rede Autenticar, que era uma rede que ela tinha ela pegava os grupos de oficinas,
do Brasil inteiro e colocavam uma determinada marca que chamava Rede Autenticar. E eles já vinham pagando a certificação, só que ninguém tinha tirado. E quando eu fui para essa rede, os caras falaram assim para mim, Jason, tá todo mundo pagando e ninguém conseguiu a certificação. Eu falei, deixa comigo. Eu falei assim, eu sou o cara para fazer isso daí. Eu falei bem assim pro cara que tava me entrevistando. O cara até deu um pulo para trás assim, você assim, meu, o cara louco, né, meu? Eu falei, não, deixa comigo. E aí comecei, cara. A preparação das oficinas para certificação chegou no começo, e aí nós vamos entrar em alguns assuntos bem interessantes. Ninguém queria me atender. Porque falava, ih, esse papo de certificação, ih, esse papo não vai dar certo. Todo mundo acha que vai gastar dinheiro e não quer fazer. Não vai. Até hoje, né? É isso aí, não vai valer para nada, que não sei o que lá tal. Aí eu peguei 2 caras que tinham a mente mais aberta e falei, não, pode começar. Aí comecei, cara. Aí aparecia no jornal, aparecia na revista lá, que o cara foi certificado. Aí aconteceu, eu comecei a receber ligação. Ô, que dia que você vai vir aqui na minha oficina para saber se eu já estou em condições de receber a certificação? Olha a coisa. Mudou a cabeça de quem tava vendo. Ninguém queria me atender. Depois, quando começou a fazer, e eu talvez acho que fui o cara que mais preparei oficinas no Brasil para certificação IKEA. E aí fiz depois com distribuidor, loja de autopeças e tal. Aí chegou um momento que eu comecei a prestar serviço para uma fábrica e foi legal, porque ali falava muito sobre... Lembra da Controlar, da questão de emissões de poluentes? Lógico. Que tinha que fazer lá os testes de emissões e tal. Então eu começava a dar palestra também para os mecânicos e tal, e começava a falar sobre a questão de emissões de poluentes, a manutenção, enfim. Que virou obrigação, né, no estado. Que virou obrigação, então foi legal porque foi uma outra etapa. E aí chega um momento da sua carreira que você fala, meu, eu preciso eu quero alçar mais um voo. E aí, cara, veio uma empresa que me chamou, porque como eu já tinha certificação, conhecia um pouco da parte técnica, veio uma empresa, sabe essa invasão chinesa que está acontecendo agora? De carros de toda a parte da China, do mundo vindo para o Brasil? Isso aconteceu em 2008. Lá atrás, quando veio marcas como Shana, Towner, Topic, veio Healy, veio um monte de coisa, um monte de marca chegando, marcas indianas como a Mahindra e tal. Eu também peguei esse boom. Então, em 2010 para 2011, eu fui contratado por uma empresa que ela importava veículos e eu tinha que cuidar da rede de pós-venda desses caras. E na rede de pós-vendas, os caras só queriam saber de vender, mas não queriam saber de fazer manutenção. Nada que era diferente de hoje. Só que hoje mudou um pouquinho, porque agora os caras de concessionária viram que o pós-venda dá bom, né? Mas aprenderam uma lição. Moral da história, eu comecei a colocar oficinas mecânicas do lado das concessionárias para poder atender esses carros. E aí começou a ter boas vendas, e aí eu comecei a montar as concessionárias junto com o pós-venda, avaliando garantia, avaliando tudo. Então, toda essa trajetória até 2015, 2016, eu fui levando sempre na parte técnica, e sempre fui um cara que não me conformei com a posição. Eu sempre acho que a gente pode contribuir de alguma forma, melhorar de alguma forma. E aí eu saí dessa empresa como o cara que vendia carro para frotista, cara. A Kombi saiu do Brasil, né? Não podia mais rodar, né? Que saiu, né? Pelas normas, pelas leis lá, que não tinha mais ABS. A Kombi não tinha ABS, não tinha airbag. Ela teve que sair de linha. Aí eu vendi Topic para um monte de... Já fez coisa ruim, viu, cara? O meu passado me condena. Condena nada, velho. E aí eu entreguei um monte de Topic para vários frotistas, porque tinham que alguém assumir o lugar da Kombi. E aí foi um aprendizado, e aí eu voltei para o aftermarket com toda essa experiência, com toda essa bagagem, porque eu passei pela certificação com oficinas, então a minha relação com as oficinas... Sempre foi boa. Muito boa, de entender, de saber das dificuldades. Porque você pegou a parte lá atrás de ser estagiário, pegou toda a parte técnica, se empenhou, então você conseguia dar auxílio para a oficina por ser técnico, né? Então, isso te ajudou no aftermarket. Essa é a primeira lição, você pegou bem. Você pegou bem. Hoje, por que a Orion, eu percebo assim, por que a Orion faz diferente? Mesma coisa, você... Entendeu? É a junção de dois fatores, né? O cara conhece tecnicamente do produto,
comercialmente é só uma questão de tempo. Porque daí você te auxilia em tudo, né? Você sabe o que a peça faz, sabe pra que ela faz, sabe quando ela quebra, aonde você vai atrás, o nome da pessoa que vai solucionar seu problema. É isso aí. Se você sabe todas as etapas, É isso aí. fica fácil, né? É isso aí. E aí, cara, só tá pegando um gancho. Família pra mim é tudo, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhas que são o maior tesouro aqui. A base veio muito bem, né? Meu pai me ensinou muito cedo e eu pude levar isso pra minha família, né? A melhor coisa da nossa vida é a nossa base, né? Ah, É a cara, família, né? quando a base vem forte. A base vem forte, meu, ninguém segura. Ninguém segura, é isso aí. É isso aí. E aí nós estamos agora num projeto, né? Eu tô junto com a revista Reparação Automotiva já faz um tempo, justamente para poder fazer essa intersecção, né? Da ponta, que é o cara que aplica a peça, que é o cara que está lá na ponta se matando para fazer um bom serviço, e os fabricantes de autopeças ou distribuidores que precisam se relacionar mais. A conversa tem que ser mais clara com essa ponta. Você tá nos 3 nichos. Difícil, né? Você acaba no fabricante, no distribuidor e na oficina. Você tá nos 3 nichos. E aí, são 3 pontas fortes. E cada um tem a sua peculiaridade, né, cara? É porque o fabricante vai falar que ele não tem culpa da peça. O cara que tá aplicando vai falar que foi culpa do fabricante. E o distribuidor fica... É complicado. E aí, então, a gente tá com essa questão. E a gente vem fazendo alguns eventos ao longo dos anos, né? Nós criamos um evento chamado Futuro da Mobilidade, criamos um evento para falar um pouquinho de como é que as mudanças ocorrem no decorrer do dia a dia do mundo, né? E aí eu queria fazer até um parênteses, né? Você já percebeu que parece que as coisas estão mudando mais rapidamente no curto espaço de tempo do que era 10 anos atrás? Sim. Depende do que tiver relacionado, sim. Lembra de celular? Quando você pega o celular que demorou 10, 15 anos. Hoje o celular daqui a pouco vai estar voando também, né? A cada 6 meses lança um modelo novo, seja do modelo iOS, seja do modelo Android, né? A evolução, a tecnologia é uma coisa insustentável, né? É uma coisa que daqui a pouco os táxis que agora estão fazendo os testes, né? Os carros táxis agora. Então vai ter avião andando por aí por cima até dizer chega. Aí você fala assim, quem esperava isso se até ontem não tinha telefone, não tinha nem celular? Aí eu vou te fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo aí. A tecnologia pediu licença para você? Me dá licença que eu quero passar. Pediu. Ela Ela pediu não. Ela foi que nem um raio de luz. Ela tá vindo só e fala assim, ó, me siga. Ou me acompanhe. Ou fica para trás. Ou fica para trás. Entendeu? E com os carros, será que é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa porque a tecnologia vai sendo criada pelo homem. E aí, acho que nem nós homens ainda conseguem acompanhar a tecnologia que tá vindo. Então é um pegando... acho que não é criada, é aprimorada, né? Então é melhorada. Então você fala assim, os carros novos estão cada vez sendo melhorados. E o que tá pra vir pro futuro a gente nem sabe ainda direito. Você pega até mesmo marcas como a Tesla mesmo, fala assim, independente do carro ser feio, lindo, esquece padrão. Vamos falar de tecnologia. É um carro tecnológico. Então, mas ó, você falou de Tesla. Queria só fazer uma pergunta. Há 13 anos atrás existia a Tesla? Lógico que não. Lógico que não. Não existia. E hoje, o que nós mais falamos, ou quando nós vimos um Tesla passando, todo mundo fica, um Tesla, né, meu? O carro já nasceu inteligente, né? Pô, eu tava nos Estados Unidos agora há pouco tempo atrás, aí eu olhei um modelo novo, parecia o carro do Batman. Meu, carro diferente, eu olhei pra minha esposa e falei, meu, deve ser um protótipo esse carro. Cheguei perto, olhei, não tinha logo, não tinha nada, diferente. Aí depois eu vejo a notícia lá que era o novo Tesla que tinha saído lá, que é um Tesla, sei lá, 6, 7 milhões aí, um valor absurdo. Fala assim, meu, que é isso? Então. A gente que tá no meio não acompanha nem os carros que tá saindo. E esse processo dessa evolução, se você pegar no século XVIII, era só agricultura, agropecuária e arquitetura. Ou o cara plantava, ou o cara cuidava dos gados, ou o cara construía. Mas aí eu te faço uma pergunta. Você que tá dentro do mercado.
A tecnologia tá avançando muito. Mas o fator crucial não é que as pessoas também estão se destravando? Pensa assim, ó, pensa na tecnologia, ok. A gente tem o fator de alteração, de mudança que a gente quer inovar. Mas e as pessoas? Porque a gente tem uma gama do mercado recolhida ainda, mas a gente tem uma gama que sai fora da curva. Então. Pensa nessa evolução, você como pessoa, você, o Jason. Pensa você. Você não consegue ficar estagnado. Você quer um projeto novo. É isso aí. Você quer sair do seu modo natural e alterar algo. Mas sabe, é até legal essa pergunta. Sabe por que isso acontece? Acontece pelo seguinte, o Charles, a gente não fica parado. E quando a gente está interagindo com uma Orion, interagindo num evento que eu fui lá em Fortaleza, interagindo com pessoas, você vai percebendo que as oportunidades elas só aparecem para quem está em movimento. Para quem está parado, ela entra numa zona que tudo para ela traz medo ou traz dúvida. Mas é posicionamento também, não é? É por isso que eu tô te falando. É muito posicionamento. Porque se você pegar o Geis, por exemplo, vamos falar o Geis e o Charles aqui. Isso. Duas pessoas distintas, dois pensamentos avançados, mas você fala assim, o Geis tem muitas oportunidades no mercado em relação a tá posicionado no lugar certo. Meu, você sabe o nome de todos os caras, certo, velho? Caras que ninguém tem oportunidade nem o menos de conhecer, você sabe o nome. Então. Porque você se foi inserido no lugar, você se posicionou. É isso aí. É isso aí. Eu lembro que uma vez eu participei de um evento com o Carlão da Apta, né? Que você fez aqui um bate-papo com ele muito legal e eu acompanhei. Um grande abraço aí pro Carlão, né? E ele me convidou, ele me desafiou. Ele falou assim, olha, eu preciso que você palestre para mim para falar da evolução dos carros com câmbio automático. Isso foi antes da pandemia, tá? Foi num evento lá em Santa Catarina, não sei se você lembra disso. Foi lá, nós pegamos o voo, falei, cara, beleza, eu vou com o maior prazer, eu vou palestrar e tal. E aí uma das coisas era analisar como é que o mercado estava se comportando. Acho que isso foi em 2018, cara. 2017, 2018, não vou recordar o ano. Moral da história. Para ter a informação de carros que tinham no seu registro que eram automáticos, foi uma briga. Porque você pega modelos de carro que tem lá o Alt, aí tem o escreve automático e tem outros que não escreve nada, mas é automático. Então você tem uma infinidade de modelos de carros, mas que na descrição lá, junto ao registro dele, né, de vendas, tal, tudo mais, de emplacamento, você não conseguia puxar. Então a gente foi meio que ali, pegando em várias mãos para poder fazer esse levantamento. E lá eu me recordo, isso em 2000, lá para trás, eu me recordo que a relação de carros automáticos para carros com câmbios manuais era uma relação de 40 a 60. Era 40% da frota nacional com câmbio automático e os 60% mecânico. Beleza? Cara, olha o salto que deu. O último levantamento que eu fui dar uma olhada aí, hoje, para você tirar carro 0 km, antigamente você falava que era um modelo PCD, que era um carro automático e tal, tudo mais. Hoje, inverteu. Para você pegar carro com câmbio manual, é um pedido especial. Olha que loucura. Então, olha só, em 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, em 6 anos, saiu de uma frota de 40%, passou hoje para 70%, 80% dos carros rodam em território nacional, são automáticos. Exatamente por causa da tecnologia, você concorda? Porque se você pegar assim, pega em 90, já tinha automático, mas estava começando. Sim. Não, começou em 50, lá atrás. Mas assim, em 90 veio uma evolução. Em 2000, um salto. Deu um salto em relação à transmissão automática. Não tinha oficinas, assim, você fala assim, tinha 2 em cada estado. Aí do nada, de 2000 a 2010, brotou oficinas. E agora, de 2010 a 2024, todo dia abriu uma. Todo momento. Então fala assim, mas por que todo dia abriu uma? Porque a demanda tá muito alta. Exatamente por causa disso, só sai automático hoje. E o pessoal pensa que foi o Carlão, né, que desenvolveu o carro de câmbio automático, né? E aí, Carlão? E não foi o Carlão, né, meu? Foram 2 brasileiros. Olha que louco, né, meu? Aí eu fiquei pensando nisso antes de vir pra cá hoje cedo. Tava lá pensando, pô, o Charles vai me enquadrar, né? Porque eu já dei umas enquadradas nele no último podcast, né, meu? Mas olha que interessante, cara. Henry Ford fez a linha de produção
E de repente, velho, você pega os carros nascendo ali, funcionando e tal. 2 brasileiros criam um câmbio hidramático, né? Sim. Era o nome hidramático. Vende essa patente para a GM, que até hoje os caras devem ganhar um percentualzinho aí, né? Uma quirelinha. Mas foram 2 brasileiros. Cara, você imagina, tinha Ferrari, tinha Ford, tinha uma porrada de gente, irmão. E 2 brasileiros. Isso mostra o quanto o brasileiro tem potencial e não sabe do potencial que ele tem, irmão. Mas você vê nas histórias mesmo de Henry Ford, os cara brilhantes lá de fora, e eles falam que as coisas mais magníficas que existem na nossa vida estão nas coisas mais simples. Boa. É você olhar uma simplicidade e falar, meu... Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Fazer um upgrade aí. Tudo dá pra melhorar. Isso aí. Basta a gente pegar e isso parar. E eu tava pensando o seguinte, né? Aí me levou uma outra coisa, né? Aí eu ouvi um comentário, tá? Pelo amor de Deus, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu achei que faz sentido. Comentários de Jason. Comentários. Pega aí, comentários do Jason. Pérolas do Jason, irmão. O lance é o seguinte, eu ouvi dizer que eu tava pensando, pô, mas em que momento nasceu o aftermarket? Né? Então nós sabemos que o carro nasceu com o Henry Ford, com outros caras aí, dizem que até antes do Henry Ford também já teve aquelas carruagens que era movida a vapor, uma série de coisas e tal, e o Henry Ford só colocou esse linha de produção, enfim, tem várias vertentes aí que eu não vou entrar nesse caso. Mas e o aftermarket, que é o nosso mercado? Que é o mercado de reposição, né? Onde nasceu isso? E aí, conversando com alguns caras que eu admiro bastante, tá falando, bom, Jason, os mecânicos nasceram dos caras que vinham de ferrarias, né? Porque era tudo com ferro. Sim, tinha que ajustar, arrumar. Então ele mandava nos caras, os caras iam lá e faziam o quê? Descia o marrete, desentortava, fazia uma série de coisas e tal. Aí, mas e a venda de autopeça? De onde que apareceu? Né? E aí um amigo meu falou assim, Jason, a primeira autopeça, ela nasceu dentro de uma farmácia. Eu falei, mentira. Você sabia disso? Não ia... Interessou, tá, né? A primeira autopeça, ela nasceu dentro de uma farmácia. Eu falei, não, você tá zoando. Fiz a mesma cara que você fez. Ele falou, pensa só. Você tinha um cara que arrumava o carro na pancadaria. Ele mesmo fazia a peça quando quebrava. Na forjaria ali, certo? Sim. Ele falou assim, só que esse carro para rodar, ele precisava do quê? Eu falei, de combustível. Não precisava só de arrumar, precisava de combustível. Então, o único local que se vendia produtos químicos era uma farmácia, porque vendia os medicamentos. E lá se vendia o frasquinho de gasolina para você colocar no carro. E ali começou a história da autopeça no Brasil. Tá brincando. Aí eu falei, cara, eu não sei se isso é verdade ou não. Eu falei assim, mas faz sentido. Porque se já vendia... Sentido faz. Agora, se é verdade, vez que eu escutei isso então, aí. Exatamente. Eu escutei isso aqui já faz um bom tempo. Então depois fica aí para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, até nos ajudar nessa história aí, onde que começou. Mas pode ver, ó, uma coisa simples, fala assim, eu nunca me perguntei, de onde que surgiu o aftermarket? Então. Coisa simples. Eu me pergunto toda hora. Eu sempre pergunto o seguinte, eu sempre fico assim, cara, o que pode ser feito de uma maneira simples que possa ajudar o nosso mercado? Isso eu carrego para todos os dias. E aí, uma das coisas que eu fico pensando, eu fui o cara que mexi com carburador, cara. Aí eu fui o cara que em 93, 92, 93, chegou lá os golzinhos GTI, os Monza, mexer com todos. MPFI. Aí você fala assim, cara, como é que pode você sair de um... E eu lembro que o nome das oficinas era Carbo alguma coisa, Carbotec, Carbo não sei o que lá, porque tal. todo mundo mexia, né? E hoje você não acha um. Se orgulhava, né? E hoje pra achar um? Não acha. E aí os caras se orgulhavam dessa... o cara regula o carro no ouvido. Lembra dessa expressão? Lógico. Os mais antigos vão saber o que eu tô falando. Pô, o cara regula no ouvido. E hoje? Hoje, se você não tiver um aparelho que faz o diagnóstico correto, você não consegue fazer a execução do trabalho bem feito. E aí me faz pensar o seguinte, nós estamos em pleno 2024 e tem gente que está tratando o seu negócio com a cabeça dos anos 90. E aí que mora o perigo. E é isso que a gente está aqui para poder alertar esses caras. Daquilo que foi feito no passado não precisa ser descartado ou jogado fora. Ao contrário, isso são dados.
Tem uma regra, tá? Se liga na regra. Dados mais informação gera conhecimento. Não adianta você só ter dado. Você tem que computar esses dados para que gere informação. A soma de dados mais informação gera conhecimento. Então nós temos que respeitar o pessoal da velha guarda, da velharia, porque esses caras aprenderam muita coisa sozinho, sem literatura. Não tinha nada, né? No testa e não testa para ver se dá certo. Hoje, se nós pegarmos, vamos fazer um teste e tal, é capaz do prejuízo ser muito grande de quebrar um cara desse. Porque a tecnologia ela não permite teste, ela permite diagnóstico. E aí que a gente precisa mudar um pouco nossa cabeça. Nós estamos com a mentalidade ainda de diagnóstico. Lá no tempo passado, eu vou pegar esse carro, vou trocar essa peça, vou fazer aquilo outro. Não. Vamos ler, vamos aprender, vamos executar. Só existem 3 formas de você aprender. Uma, escutando, aprendendo, né? Escutando, ouvindo. Sim. Outra, executando, certo? E a outra, sabe qual que é? É você tendo a compreensão de que o que você está fazendo, ele vai gerar resultado. Se você não ganhou dinheiro dessa forma, nesse momento, mas aquilo te gerou um benefício próprio. Então, quando você tem esse benefício próprio, você tem um aprendizado, mesmo que naquele momento não seja o mais ideal, porque você não conseguiu cobrar ou fazer, mas lá na frente vai te trazer uma experiência bacana, né? Então você pega o gancho aí de todas as oficinas, a evolução que teve nos scanners que você está falando, pensa o número de scanners que tem, a tecnologia que tem empregada em cada uma, e se a pessoa não tem o conhecimento necessário para mexer no equipamento, ela acaba se estubicando. Então ela precisa fazer o quê? Treinar, adquirir conhecimento, saber precificar o serviço dela, de diagnóstico. Sim. E tem bastante síntese em relação ao próprio diagnóstico, né? Independente do modelo de carro, né? Tem uma coisa que me chama a atenção, é assim, ó. Se nós falarmos dos anos 90, nós tínhamos 4 montadoras. Tá? Era GM, Ford, Volks e Fiat. Certo? Hoje você tem ideia, sabe quantas montadoras estão aqui no Brasil? Não sei, eu sei que tem mais de 400 modelos de transmissão automática. Boa. Modelo eu não sei, mas... São mais de 60 montadoras que tem no Brasil. É muito. Cada montadora com seus modelos de carros e veículos. Então você imagina a variedade. E você imagina que cada um vindo com uma evolução diferente. Hoje você fala de carros que são inteligentes, carros que tem o famoso sistema ADAS, que são carros que não é para segurança, né? Para quem vai pesquisar o pessoal aí sobre ADAS, né? É um carro que ele é inteligente, que ele tem vários sensores, onde ele protege. O intuito dele é proteger... O sistema é autônomo do carro inteiro, né? Do carro inteiro. Então, vamos supor, aconteceu alguma coisa que não foi prevista, ele ajuda você ali a frear, ajuda você... No Brasil tá 100% rodando 100%? Não, com certeza não. Né? Deixa eu te contar uma história. Eu fui para os Estados Unidos na casa do meu irmão, a GM de lá arrumou um carro para ele, né? Uma Traverse nova, que é o carro da GM novo, que é como se fosse uma Blazer elétrica, mas é um Porsche maior que saiu, uma esportiva. Animal o carro, lindo. Tomara que um dia saia pro Brasil. Aí meu irmão foi buscar o carro com 0 km. Beleza, falou assim, Charlão, pilota aí. Falei, lógico, adoro, eu andei 1 milhão de carros lá fora, né? Que eu quero andar, queria saber. Sentei no carro, você aperta um botãozinho no meio do painel, o painel faz uma leitura facial em você, aparece verde no painel, você larga o volante, vira pra trás e esquece o carro. Rodovia, o que o carro faz? Ele troca de faixa, ele acelera, ele dá farol. Aí eu falei assim, você sabe por que eu faço isso? Porque eu tô nos Estados Unidos. Senão, nunca eu faria isso. Nunca. Tá parecendo aquele filme lá do Will Smith, lá, Eu, Robô, né? Que ele sobe naquela Audi lá, e aí ele pergunta se quer a função com volante ou sem volante, né, cara? É incrível. E não que o Brasil esteja atrás ou não, é que é muito confiabilidade, né? É difícil, porque, por exemplo, tá falando em fechar o olho, sua família inteira no carro, que o carro trocando de faixa. Tem que ter coragem. Tem gente que... Eu não tô preparado para isso aqui ainda, não. Isso. Não tô. Então, aí você fala de um sistema desse, de ADAS, aí você fala que hoje tem farol chamado farol Matrix, que é um farol que ele verifica
a luminosidade da pista, vem carro, ele tira para não ofuscar a visão de quem está vindo em direção contrária. Esse próprio farol ele tem um sensor que ele ajuda nesse sistema ADAS para identificar algum tipo de risco e tal. E aí o pessoal fala, pô, mas é só sensor? Não. Você tem sensor, você tem câmera, você tem infrared, que é o conjunto de toda essa tecnologia e tomada de decisão muito mais rápido que o ser humano tomando decisão no momento de situação de perigo. Sim. E aí você fala de software de scanner, de câmbio automático, né? Porque hoje o software de câmbio automático, né? A ECU do câmbio automático tem que falar com a ECU do carro. Aí você fala que carro que antigamente tinha só um motor a combustão, hoje você tem a hibridização. Então hoje você tem um carro que ele é... Aqui no Brasil ainda está tendo um carro etanol, né? O carro flex com motor elétrico. Aí você pega todos esses componentes falando em fração de segundos, tomando decisão. É muito rápido. Para que você se sinta seguro, tecnológico e tal. Aí senta a gente lá e fala o seguinte, pô, eu não tenho confiança, né? E aí você fala... Difícil, né? Aí você fala, cara, mas e por trás disso? Toda essa tecnologia. Tudo bem, pode ser hackeado? Pode ser hackeado. Pode dar problema? Lógico que pode dar problema. Gente, ninguém é 100%, cara. Mas tá ficando interessante, né? Eu tô pensando em montar eu fiz uma apresentação, né, lá em alguns eventos aí, chamado Tecnologia e Gestão, que é fazer um paralelo, como é que a tecnologia está avançando e a gestão das empresas, como é que está. Né? E agora estou trabalhando numa palestra chamada O Futuro é Eclético. Enquanto todo mundo está achando que é elétrico, não, ele é eclético, vai ter para todo mundo. Vai ter né? para todo mundo. Eu acredito nisso. Acho que mesmo o elétrico não tá para ficar ainda, não. E se ficar, vai demorar muitos anos. Você viu a reportagem que teve em relação aos elétricos dos Estados Unidos? Não vi. Tem algumas marcas lá que a principal delas é a Tesla, né? Que os compradores, o índice de 56% dos compradores não compraria novamente um Tesla e iria para uma marca comum. Não quer saber mais dos carros elétricos. Então... Isso eu tô falando consumidores americanos. Não cheguei nem no lado brasileiro, né? É assim, ó. Tem uma coisa que a gente sempre questiona, que é a seguinte. Como é que você vai tirar algo lá de baixo do solo, há milhões de anos tá lá, aí você traz para a atmosfera, você queima isso daí, joga na atmosfera, né? Polui para abastecer ou para fazer. Nós estamos falando do petróleo. Sim. Certo? Então, isso é meio que uma coisa de louco, mas beleza, funcionou hoje. Nós conhecemos potências aí que dominam o petróleo até hoje e eles falam que é o grande ouro preto, né? A questão do valor, né? Aí você vem o Brasil com energia eólica, com energia hídrica, até com petróleo, né? Também. Então, onde eu quero chegar? Lá fora, essa questão dos elétricos, você queima o carvão ou você queima um petróleo para gerar energia para que esses carros abasteçam e rodem. No Brasil, você tem energia limpa. Fala-se de 70% a 80% da energia produzida no Brasil é limpa. Ou seja, no mundo todo é diferente do Brasil. E vem para cá para copiar a nossa tecnologia. Então, onde eu quero chegar? Eu acredito que quem tiver um carro elétrico, ele vai ter uma disposição e ele vai ter a inteligência suficiente para saber o seguinte, bom, eu vou ter um carro elétrico para rodar nas principais capitais. Se eu moro em São Paulo, Grande São Paulo, eu rodo tranquilamente. Fazer viagens, aí você já tem outra opção, que pode ser um carro secundário, né, híbrido, né? Ou você pode locar tal. Ah, não, mas eu gosto de motor tal. O motor a combustão, fiz uma pergunta para um cara que eu admiro muito. Pro Razia, pro Luiz Razia. Falei que você sabe o nome de todo mundo? Luiz Razia, brother, estava comigo aí na semana passada. Eu falei assim, Razia, o motor a combustão, ele já chegou no seu ápice de tecnologia?
Porque você tinha um motor que era gigante, velho. Era de 8 cilindros, um Agora- cavalão, um agora negócio que era o tamanho dessa mesa, Agora irmão. é 3 voando que nem um... Agora é 3 com maior rendimento do que aqueles motores grandes. Aí você fala assim, eu falei assim, meu, tem onde chegar mais? E aí, por incrível que pareça, ele falou uma coisa pra mim que foi interessante. Ele falou assim, Geizão, tem. Eu falei assim, ó, os materiais aplicados nos metais agora, eles começam deixar de ser pesados para serem mais leves. Com isso, você tem menos material, esse motor ele vai girar mais rápido, ele vai produzir melhor, a performance dele vai ser melhor. Então, ou seja, nós temos tecnologia ainda para o motor a combustão. Eu vou dizer para você, nós vamos morrer, nossos filhos vão estar aqui e não vai acabar o motor a combustão, cara. Então, a galera que está preocupada com o motor a combustão, Jason, vai, não vai, amigão, fica tranquilo. O que vai mudar é o seguinte, é a tecnologia empregada. Tempo de injeção, tipo de combustível. A Porsche ela está desenvolvendo junto com uma multinacional do petróleo, eles estão desenvolvendo um combustível sintético com a mesma capacidade de queima como o petróleo, até melhor. Ou seja, a hora que isso cair no motor a combustão, cara, o pessoal, eles vão ter opções. Ah, vai ser elétrico, vai ser híbrido e vai ser a combustão. Por quê? Porque o resultado da queima não vai jogar tanta... Então, eu não acho também, por exemplo, que vai sair do mercado nunca. Pra te falar a verdade, vai ser... Pode pôr séculos aí pra frente aí. A única coisa que, com a tecnologia, vem um aprimoramento de mais informações. Então, as oficinas têm que estar ok, cabeça aberta. Fala assim, tem que estar preparada para os híbridos, para os elétricos, para os combustão, seja o que vier pela frente, ela tem que estar preparada. Porque não estão ainda, assim, mesmo que, por exemplo, nós estamos falando de 2018, 2017, quando começou a sair aqui no Brasil. Os carros começaram a entrar, você chega a Toyota, todas as marcas que entraram com os híbridos. Começaram a ter treinamentos de híbridos e elétrico e bateria. Aí você fala assim, passou aí 6 anos. E tamo como? Um monte de gente, mesma coisa. Um monte de oficina não pega o serviço porque não sabe fazer, não sabe manuseio, não tem equipamento. Então acho que é um ponto fora da curva esse avanço tão grande de tecnologia que você falou. As oficinas não estão preparadas ainda para isso. Aí você fala assim, gestão também? Gestão também. Nós estamos falando em alguns fatores que dependem do quê? Vou falar só do mecânico. Às vezes o mecânico está preparado para ir lá e fazer um serviço, pronto, acabou. Mas de fazer uma contratação de alguém que possa fazer uma gestão para ele. Ele não sabe mexer no equipamento porque talvez seja antigo, não quer? Contrate um estagiário, alguém que esteja aprimorando a oficina dele que saiba mexer. A abertura dos treinamentos que você está fazendo de gestão vale muito a pena em basear que não só necessariamente tem que ser o centro, o cara cabeça, que é o dono da oficina, tá por trás de tudo sempre. Às vezes ele não tá preparado para isso. Pode ver, se você pega muito treinamento, todo mundo quer fazer o cara mecânico virar o... Não que ele não seja. Não tem esse potencial, não né? tem, ele tem o potencial, mas ele pode ter uma dissolução diferente de potencial, falando o quê? Vou contratar o cara que vai fazer a gestão, vou contratar o cara que vai mexer no equipamento. Ele pode ser o ponta do iceberg, mas não necessariamente ele precisa saber fazer tudo, né? O que eu vejo é o seguinte, né? Eu sou do tempo que o cara ficava uma semana no carro para resolver um problema e quando ele resolvia, nas rodas das oficinas mecânicas, o cara batia no peito e aquilo era o prazer dele. Cara, eu resolvi um pepino, eu resolvi uma bucha. E aí, independente do valor que ele cobrou, mas ele conseguiu... O sentimento de satisfação desse cara que mexe tecnicamente no carro e resolve esse problema é motivo até de ele estufar o peito e compartilhar, falar, tá vendo? Eu fiz, eu não sei o que lá, resolvi, tal. É legal, é importante, é gratificante. Só que é o seguinte, a oficina mecânica não vive disso. Ela não vive disso. E aí você começa a segmentar o nosso segmento, o segmento, né, as oficinas, de maneira da seguinte forma. Hoje, quando você fala, e isso foi uma coisa legal que eu aprendi com o César da Oficina Inteligente, que é um cara legal para você trazer aqui também, vou dedicar ele para você. Ele falou o seguinte, Jason, olha que interessante a cabeça do consumidor hoje. Ele tem uma oficina X, que é a oficina dele, beleza? Aí ele vai e fala o seguinte, bom, eu preciso trocar o óleo do meu carro, do motor. Ele leva numa empresa que só troca óleo. Mas a oficina que ele tá lá, troca óleo também. Mas olha a cabeça do consumidor. E isso ele levantou por dados estatísticos, tá?
Aí ele chegou de novo, ele falou o seguinte, Geison, o cara tá com problema no pneu do carro. Precisa trocar o pneu. Aí ele vai, compra o pneu, seja pela internet ou nessas empresas de revenda de pneu, distribuidores de pneu, Leva a borracheira e acabou o e problema. troca o pneu. A oficina dele tá lá ainda. A oficina sabe trocar pneu. Beleza? Então, a cabeça... E aí ele começou a falar de vários exemplos e tal. E ele disse o seguinte, Geison, quando a oficina fala assim, esse é meu cliente, na verdade, a oficina, sem perceber, ela já começou a dividir esse cliente dela com outros players que fazem serviços. Mas porque está na cabeça do cliente. Então, o cara vai trocar o pneu, vai numa empresa que faz alinhamento, balanceamento e troca de pneu. Vai trocar o óleo, vai numa X do óleo da vida aí. Entendeu? E é bem comum isso. É E bem é comum. bem comum, É bem comum. cara. Então, olha só. E aí, esse cliente que a oficina fala que é dele, sabe quando volta? O ideal seria voltar 2 vezes no ano. Né? A cada um ano, sei lá, no começo do ano faz uma manutenção, chega pro meio do ano tal, mas no final faz uma segunda manutenção. Esse cliente começa a frequência dele dentro das oficinas estão mais espaçadas. E isso é uma movimentação a nível Brasil, a nível nacional. E ninguém percebe isso. Outra coisa, sabia que havia aqui, eu estava pesquisando um pouquinho, estudando um pouquinho. A troca do fluido da transmissão automática. Cara, se nós falamos que o mercado saiu em 2018 de 40% da frota, pulou para 2024 70%, 80%, e Daí tem pra cara mais que não, ainda. daí para mais. E tem cara que não troca o fluido da transmissão. Sabe por quê? Tem medo. Como diria todo mundo hoje em dia, tá deixando dinheiro na mesa, né? Tá deixando dinheiro na mesa. Aí eu te faço uma Concorda pergunta. que tá deixando dinheiro Então, na mesa? Se o se cara não tá trocando, tá deixando pro vizinho, tá deixando dinheiro na mesa. Então, aí eu quero te fazer uma pergunta. De verdade e de coração, porque você é um cara que é inteligente e não vai negar. O trocar o fluido da transmissão dá tanta dor de cabeça quanto os pepinos que os caras resolvem na oficina mecânica? Não. Pra te falar a verdade, é que, vamos falar lá atrás, em 2000, até antes, as montadoras colocavam no manual de transmissão, que criou esse conceito. Transmissão automática você troca com 80 mil ou em condições severas e tudo mais. Ou não colocavam nada de troca de óleo. Você levava seu carro para fazer a manutenção dentro de concessionária nenhuma fazia troca de óleo de transmissão. Mas por quê? A partir do momento que uma montadora, uma concessionária, trocou o óleo da transmissão, ela tem que dar garantia do serviço dela. Certo. E se o motor do carro, se as condições que o carro apresentou ao longo dos 30, 40, 50 mil, você não conhece, é difícil você falar assim, vou te dar garantia. Queimou junta de cabeçote, estourou o radiador, N possibilidades pode ter superaquecido o sistema da transmissão e gerar um impacto negativo na transmissão? Pode. Isso pode ocorrer. Mas tirando essa filosofia que a gente já está colocando um determinado defeito no carro, fazer a troca é uma preventiva. Claro, cada carro tem sua quilometragem ideal. Hoje em dia você tem inúmeros modelos de marcas de troca de óleo, de máquinas. Você tem hoje, independente se o manual vai ou não vai a troca de óleo, você tem... O correto é 100% você fazer a troca de óleo da transmissão. Aí você tem pessoas que vão falar a favor da troca parcial. Tem uns que vão falar que o certo é troca de máquina. Pode falar a verdade, todas as trocas estão corretas. Que a montadora falava que você teria que trocar só parcial. Veio o óleo, as máquinas falaram, não, dá pra trocar completo. Troca completa, não tem problema algum. Fala assim, tem peculiaridade de ser ruim ou não? Não. Talvez a troca com a máquina seja melhor que você tá trocando 100% mesmo. E agora é difícil você falar assim, vai gerar um defeito ou não vai gerar defeito? Depende da quilometragem, depende... Você tem um monte de fatores que pode acontecer mesmo com um carro com quilometragem baixa. Mas, cara, o cara tá no play. Vamos pensar a oficina que tá ouvindo? Ela tem que fazer a troca de óleo, velho. Não tem que fazer, ela tá deixando dinheiro na mesa. Vai lá, faz a troca. Quantos litros vão? No mínimo você vai gastar 8, 10 litros de óleo, pelo menos. Então você tem uma mão de obra agregada que você tá tendo a máquina para trocar. Você tem a flange para trocar. Você tem um
uma puta dificuldade querendo ou não para fazer a instalação e fazer a troca de óleo. Sim. Então você tem uma mão de obra lá acertada. Então você faz trabalhinho de 3 horinhas. Independente do valor, nem vou falar valor, porque cada óleo tem o seu valor, né? Mas... Sim. Onde eu quero chegar com essa pergunta é assim, ó, os caras das oficinas mecânicas já fazem trabalho muito mais difícil, executam serviços muito mais complexos do que fazer uma substituição do fluido do câmbio automático. E aí, fica aqui uma outra dica para a gente pensar, tá? É assim, antigamente você fazia o diagnóstico no teste. Ó, eu acho que essa peça troca comigo para ver, vou colocar uma nova e vamos ver se vai resolver. Antigamente era desse jeito, mas eram as condições que eram para aquele momento. Hoje, você tem que ter processo. E eu nunca esqueço dos bate-papos que eu tive com o Carlão, onde ele falava o seguinte: Jason, muitas vezes um diagnóstico num sistema de transmissão começa pela bateria. Sim, começa pela bateria. Né? Então, quando você tem uma troca do fluido da transmissão automática, você tem que ter procedimento. Você tem etapas, que se você pular, vai dar ruim. Então não pule etapas, galera. Não pule etapas, não. Eu sou fã de processo. Acredite que todo procedimento, se cumprido, não que ele seja perfeito, tende a um bom resultado. Boa. Porque nós, seres humanos, ainda acaba errando mesmo sabendo o procedimento correto. Mas parece que é um jeitinho brasileiro, né, cara? Gosta de criar um atalho, né, meu? É que vai falar que se você criou um procedimento assim, vai falar que seu procedimento, às vezes, poderia ser uma etapa na frente. Então vai pular. E aí essa etapa na frente que você pula, a merda que dá. Vai dar ruim. Se alguém fez esse processo é porque tem um objetivo, então, né? Seja no diagnóstico, seja na gestão da oficina, seja no troca de óleo, seja fazendo o câmbio. Tudo existe seu procedimento. Então, mas uma das coisas que eu fico pensando para a oficina mecânica aqui, né? Não é que eu sou defensor de oficina mecânica, né? Eu sou. Eu me coloco nas posições, né? Então, o que eu percebo? Uma avalanche de tecnologia. Então, o cara hoje da oficina mecânica, ele tem que ser um cara que tem que conhecer de leis, porque você tem a LGPD agora com relação à proteção de dados, você tem que conhecer a relação de consumo para você não cair em armadilha. Aí a oficina precisa conhecer agora sobre atendimento e gestão, atendimento porque esse cliente ele já vem sabendo quem é você, ele já vem sabendo a tua nota no Google, ele já vem sabendo se teve reclamação, ou seja, o cara já vem pré-julgando ou pré-determinando como é que é o teu padrão de atendimento, de gestão. Aí você tem uma série de tecnologias que estão chegando. Então você imagina tudo isso que falei, mais algumas coisas que eu esqueci, numa velocidade muito rápida. Lembra que eu te falei que estabilidade ela não existe? Por que ela não existe? Porque você tinha um período lá atrás que era muito cômodo. Né? Ou, né, como eu falei lá, ou você trabalhava com agropecuária, com agricultura, ou construindo casas, e agora não. Você percebe que essa instabilidade ela é frequente. Você falando de quantas peças de transmissão que tem, quantos modelos de caixa de transmissão automática que tem, aí você fala assim, Geizão, vai melhorar? Não vai melhorar, sabe por quê? Porque o cara, ele vai trazer uma inovação no qual você vai ter que estar ligado. A mesma coisa é a oficina mecânica. Não adianta. Qual que é o problema? Pô, Geizão, é uma bagunça. Ele vem no formato de bagunça. Mas quando você coloca isso tudo numa etapa, num sincronismo, num processo, você começa a identificar o seguinte, bom, esse é meu público. É aqui que eu vou sentar na cadeira, e é aqui que eu vou me dedicar, e é aqui que eu vou atender da melhor maneira, porque esse é meu público. O grande problema é o seguinte, o cara abre a oficina mecânica, ele fala, bom, o que vem por hoje? Né? Hoje tem uns carrinhos agendados, tal. Meu, chegou um cliente aqui que tinha um carro 2023, a esposa falou, não quero mais esse carro. Mas esse carro ele sabia mexer. Mas a esposa do dono do carro, ou o próprio dono do carro, fez o seguinte, como eu ando pouco com o carro, eu comprei agora um modelo eletrificado. Então, eu estou trazendo para você aqui, para vocês darem uma olhada, para vocês verem alguma coisa e tal. Aí eu fiz, se assusta, porque o cara vai dizer o seguinte, eu não sabia que ia chegar tão rápido. Né?
E aí, quando a gente olha para o futuro, né? Respondendo aquela pergunta, Geizão, como é que vai ser? Você tem alguns fatores. O primeiro fator é a tecnologia, que ela não pede licença. O segundo fator é o material humano, que tem que aprender a lidar com a tecnologia, aprender e saber mexer. E o terceiro fator, sabe qual que é? O cliente que manda. Se o futuro do carro elétrico, o híbrido, a combustão, quem vai determinar isso, sabe qual que é? É a demanda. E quem determina isso é o cliente. Vou falar de alguns números aqui bem rapidamente aqui, né? Quando você fala lá em 2011, 12, que chegou os primeiros carros híbridos elétricos no Brasil, você vê que foram vendidos naquele ano 9 carros. Ninguém estava preparado ainda. 9 carros. Quando você fecha 2023, você percebe que foram vendidos algo em torno de 93 mil carros. Em 2023 todo. 93 ou 97 mil carros. Eu não tenho aqui de cabeça, mas depois a gente pode pesquisar. E quando você fala no primeiro semestre 2024. de 2024, 75 mil carros eletrificados. É quase que bateu o ano passado inteiro. Tá entendendo? No primeiro semestre. Aí você fala, nossa, gente, isso é para se preocupar. Gente, vamos olhar emplacamento. Quando você fala de uma frota aproximadamente de 42, 43 milhões de carros de passeio que são emplacados no Brasil, né? Pode ser até um pouquinho mais. Quando você fala de uma frota de 220 mil carros, não é nada. Não chega a 1%. É zero alguma coisa. Mas é um volume alto ainda. E se a pessoa não tá preparada, ela vai deixar dinheiro na mesa de novo. Aí eu volto nessa questão, você sabe por quê? Porque o procedimento é tão essencial para uma oficina que se a oficina se incorporar, que nem você se incorporou lá atrás, quando você começou a fazer o seu estágio, e falar, meu, aqui não tá legal, quero mais. Você entende que é uma coisa simples. Sim. Eu quero mais. A oficina tem que fazer o quê? Hoje todo mundo fala em vender experiência, tem toda uma sinergia. Uma romantização de tudo aquilo que nós aprendemos no básico ali, né? Mas beleza, acredito nisso também. Boa, eu acredito. Boa. Mas o cara que tá na oficina, cara, ele tem que ser o melhor atendente pra ouvir o cara que tá trazendo o seu carro pra você. Você tem que ser o melhor cara a fazer o seu diagnóstico, porque a oficina é tua. Você tem que saber de todos os equipamentos pra ter os melhores carros. Quanto mais você tiver de informação geral, você fala assim, preciso entender de gestão. No mínimo, você precisa saber todo o processo do que acontece na empresa. Não adianta só você saber cobrar ou só saber fazer o serviço. Pelo menos você tem que ter alguém apto que lidere as coisas pra você ter uma diretriz, né? Isso aí. Uma matemática de administração geral, né? E fala assim, então você tem que estar o quê? Empenhado em todos os pontos dentro da tua empresa. Concorda? Fala assim, quero me dar bem na minha oficina. A oficina tem oficinas que faturam muito e tem oficinas que faturam pouco. Sim, tem. sim, Assim sim. como qualquer outro. Fala assim, é posicionamento da oficina? É posicionamento da oficina. Sim. Quero carros melhores. Limpeza, diagnóstico, um bom técnico. Você tem todo um laço por trás, principalmente no atendimento. É um bom dia legal, é uma prestação de serviço legal. Todo mundo quer ser bem atendido, seja em qualquer área que seja, não só na mecânica. Na verdade, eu costumo Então dizer é o uma seguinte, construção. comprar um carro é um sonho, consertar um pesadelo, manja? É mais ou menos isso, né? E é verdade isso. Ninguém gosta de gastar. Ninguém gosta de gastar. Aí o cara chega na oficina mecânica lá e ele fala o seguinte, cara, eu tô com um pesadelo, meu carro quebrou. Aí tem atendimento que o cara fala assim, esse carro dá isso mesmo, viu? Esse carro aí, pô, mas esse carro... Ou seja, se afunda o cara mais no pesadelo dele. E a função nossa, muitas vezes, é saber o seguinte, amigo, você tá no pesadelo, vem cá que eu vou te acordar, vou te ajudar, você não vai ter trauma, fica tranquilo que eu, na posição do cara que vai executar um bom serviço no seu carro, eu tô aqui para te ajudar. Mas tem gente que afunda o cara. Então você começa, e aí cai nisso que você falou, você começa a escolher que forma que você quer se posicionar no mercado. Eu conheço oficinas que são monomarcas, eu conheço oficinas premium, que só mexe com nave, e eu conheço centros automotivos, oficinas mecânicas que atendem com os carros de maneira geral, tanto premium quanto... mas tudo se resume, sabe do quê? Na forma como você lidou com aquele cara que veio com esse problema. Tô aqui romantizando, dizendo que a oficina mecânica tem que melhorar. Não, tem que melhorar, cara.
em várias etapas. Mas são todas as áreas do mercado. Se você tá com um vazamento na sua casa, você gosta de chamar um encanador ou pedreiro pra quebrar, você vai ter um gasto. Então, a gente, quando fala em gastar, ninguém quer gastar. A realidade é essa, né? E você imagina o seguinte, é você gastar para que o carro ou para aquele bem continue exercendo a mesma função que ele foi concebida. É difícil isso aí. Se você vai colocar um som, um acessório, se você vai colocar um multimídia, você fala, mano, eu entrei de um jeito, gastei uma bala. Mas agora, pelo menos, tô colocando algo agora que eu quero mais. Exato, eu tenho um entretenimento. Não, a oficina mecânica, ela atende o carro e devolve do mesmo jeito, só que melhorado. Agora você entende que aí o cara entra com a transmissão automática dele na oficina, sabe que vai deixar seus 10, 15, 20 mil lá. Você acha que ele tá entrando feliz? Não tá entrando feliz. Nunca vai entrar. Não vai entrar feliz. Ninguém levanta de manhã e fala assim, meu, que felicidade, sábado de manhã, um puta sol, vou levar meu carro na oficina mecânica do senhor tal, porque me deu vontade. Ah, Deus me livre. Quando alguém faz isso? Lógico que nunca. Entendeu? E aí tem uma coisa pior ainda, aí o cara fala o seguinte, primeiro o cara não faz isso, segundo, o cara chega com o carro lá quebrado, ou muitas vezes de guincho, né? E aí, eu acho que o impacto maior é quando o cara recebe o orçamento. O cara recebe o orçamento, ele começa assim, ó. Ele vê lá no WhatsApp, ele recebe aqui, ó. Dá uma olhadinha no seu e-mail. É porque ele já acha que já tá sendo enganado por causa que o valor tá muito caro. Aí começa a contar em outras oficinas. Aí você tem toda uma poluição do mercado. E o nosso mercado é o seguinte, ele é tão bom, né, e eu falo isso, mas tem algumas peculiaridades, tá? Primeiro que a frota está envelhecendo, né? Então, nossa frota hoje passa dos 11 anos aí, a média da frota, tá? Isso é preocupante porque tem que entrar carro novo, porque lá na frente tem que dar problema para você poder consertar os carros novos também. Mas está nessa faixa de 10, 11 anos aí, até um pouquinho mais. A segunda particularidade, quando eu falo que o nosso mercado é interessante, é o seguinte, você começa a ver players de e-commerce vendendo peça, tá? Você vê grandes marcas tendo áreas disponíveis para venda de peça. Então o cliente hoje, ele tem hoje uma opção muito grande. Ele pode comprar com a oficina e há quem defenda que a oficina não deve atender clientes que levam peças. Esse é um outro ponto que a gente pode conversar depois. Não estou dizendo que eu sou a favor também, sim, mas existem regras. É que são vários pontos, né? Existem formas de você trabalhar isso, tá? Existem oficinas que não ligam, que recebem numa boa. Beleza. Só que explica. Se der problema, eu vou cobrar de novo a mão de obra. Na verdade, nisso aí a oficina tem que saber bem articulado, né? Por exemplo, a gente mesmo, por exemplo, na loja lá, CPF é um valor diferenciado do que a oficina. A oficina tem que levar a mão em relação ao serviço e pronto, acabou. Porque se você tira isso da fatia do mercado, fala assim, pô, fica muito cômodo um cliente final chegar lá e falar assim, meu, eu vou comprar a peça lá direto, pago mais barato e vocês instalam pra mim. Não, negativo. Vamos lá no restaurante levar o arroz e o feijão, né? Vamos lá na pizzaria levar o queijo, né? O ganho do cara é na rotação disso, né? Então, é o conjunto, né? Então, por exemplo, eu sou bem contra isso de fazer valores. E quando você pega grandes players mesmo, empresas gigantes, eu sou uma distribuidora de peça. Aí você pega um player aí, ele não vende pra mim que sou distribuidor, ele vende pra cliente final. Aí você tem um ponto bem falho no mercado, você fala assim, meu, que absurdo do absurdo tá acontecendo. E é difícil você falar assim, eu tô a favor ou contra, meu. Ele é dono da peça, ele faz o que quer. Então vamos fazer aqui uma... difícil, Vamos fazer uma lição. Vamos fazer uma liçãozinha aqui para reflexão aqui, né? Tá faltando muito tempo aí, tá terminando já, né? Não? Tá de boa? Então tá bom. Fazer uma reflexão aqui, ó. E aí eu vou... Tem um cara que... Depois vocês vê aí o Rodrigo Sadoc, né? Aqui do Marketing Cheio de Graxa, né? E aí eles falaram que... Ele recebeu uma mensagem assim que o problema é que a oficina mecânica quer ganhar muito em cima do valor da peça, né? Veio uma perguntinha assim para ele, né? Uma perguntinha não, veio uma frase para ele lá no Instagram dele, e aí ele falou assim, então tá bom. E aí ele começou a dizer o seguinte, bom, eu tenho que comprar a peça, eu tenho o scanner,
eu tenho profissional, eu tenho que dar entrada no meu estoque, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que dar saída dessa peça do estoque, eu tenho que aplicar no carro, eu tenho que me responsabilizar por a peça aplicada no carro, e você me diz que a margem que eu coloco é muito alta pro teu gosto, né? Só que quem vê os bastidores não entende que tem todo esse processo que eu elenquei aqui de responsabilidade. Só tô falando que você tá comprando uma peça mais barata e tá vendendo mais cara pra mim. Então, mas aí tá. É nesse ponto que eu quero chegar. Será que as oficinas mecânicas, de modo geral, estão vendendo bem os seus serviços? Ou a imagem da tua empresa? Por isso que é tratamento de como você vende seu serviço. Você Não. concorda que se eu chegar pra você, ó, eu vou vender pra você uma transmissão, vou fazer um serviço. Independente do valor da peça, você já criar um desacordo com o cliente e falar, meu, eu não aceito peça de fora e pronto, acabou, meu preço é esse. Se você quer contar com outra oficina, que o problema é que até regional é um querendo cortar o Sim, pescoço não do tem fair play, né? mas se você pensar que todos trabalhassem no mesmo sistema de padrão, o preço médio é esse. Pronto, acabou. Acabou. Mas... Pega um pedreiro. Você pode achar 1 milhão de classe pedreiro. desunida. Mas se você pensar no valor dele, ele vai cobrar a mão de obra dele, ponto, acabou. É isso aí. Se você pagar adiantado, ele não vai vir trabalhar. Então, mas eu entendo que são... É que o pedreiro, o físico dele, ele não tem uma estrutura, né? Ele tem Não lá tem um isso. local, né? Beleza. Isso. Agora, volta pra oficina lá. Você não tá pegando dinheiro adiantado do cara. Você não tá pegando nada. E tá cobrando pelo seu processo. E o cara falar que tá fora do Sim, valor. não, tá totalmente fora. Então, Aí ele não tá colocando realmente quantos cursos você coloca, quantas sim, máquinas que você coloca. isso. Todo o E bruto, E né? é isso que eu acredito que o nosso mercado se vende mal. O mercado da reparação, há anos atrás, falar aí mais ou menos uns 20 anos atrás, os mecânicos, a credibilidade deles só perdia pro político. Era o político que era o cara mais desacreditado e logo em seguida viu o mecânico. Hoje vem mecânico. Entendeu? Né? Então, mas isso, pelo amor de Deus, tá? Uns 20 anos atrás, e a gente está batalhando para que isso seja mudado constantemente. Hoje, eu acredito que a oficina mecânica ela é tão importante na cadeia que ela, numa pandemia, foi tido como um item, É porque não né? fechou, trabalhando fechou. normal, e todo mundo precisa do seu carro. Do carro para poder deslocar, levar pessoas doentes, enfermas, tal, tudo mais. Onde eu quero chegar com isso? Então, se dentro de uma pandemia se fechou uma oficina mecânica, isso mostra que o posicionamento dela é extremamente importante, porque se tiver caminhão parado e não tiver mecânico para consertar, a comida, o abastecimento não vai chegar. Tudo para. Se não tiver mecânico, o avião para também, porque tem mecânico de avião. Se não, entendeu? Ou seja, a nossa profissão ela é tão importante no mercado, de maneira geral, que nós precisamos nos dar valor e sentar nessa cadeira e se posicionarmos. Olha, peraí, aqui você chegou, eu vou resolver. Mas a regra, estabeleça a regra. Entendeu? Seja o cobrar um diagnóstico... Você sabe o que acontece? É que na faculdade a gente não aprendeu a vender. A gente, quando aprende uma profissão... quando a gente aprende a profissão da mecânica, a gente não aprende a vender também. Quando a gente vai fazer gestão, a gente não tá fazendo a venda. É isso aí. E a venda é tão crucial. Eu acho que, pra te falar a verdade, eu sou o cara fã da venda, né? De vendas, né? Sim. Não só porque eu gosto, eu amo muito, mas a melhor profissão da vida é a venda. A gente se vende a tudo, a todo custo, a todo momento. Você fala assim, pô, eu quero fazer um outro treinamento. Então vamos... Falando nisso, vamos fazer um merchan aí Fala do seu treinamento aí, velho. A gente tá falando de treinamento, que as pessoas precisam de treinamento. E você tá dando treinamento. Então, a gente tem se posicionado para tentar trazer até mais pessoas para o nosso segmento, né? Então, nós temos aí alguns projetos onde a oficina ela se torna escola no momento que ela está fechada, mas para as pessoas que querem entrar no nosso mercado entendem que a oficina é um lugar limpo, de qualidade, atende carros de todas as marcas, de todos os modelos, de todas as tecnologias. Então, a gente tem um projeto que chama Treinar na Oficina, que a partir do momento que aquela porta da oficina é fechada, ela abre e se torna escola. Então, nós criamos procedimentos e padrões de treinamento para que aquela pessoa que queira ingressar no ramo automotivo, ela tenha uma base boa. Porque é o seguinte, já para pensar o seguinte, o cara que quer ser um bom vendedor, ele precisa vir da parte técnica, ele tem que conhecer carro,
peça, ele tem que conhecer como é que faz a instalação, para ele poder vender da maneira correta. O cara que quer ser consultor, quer vender serviços de oficina, ele precisa conhecer do carro. O cara quer ser estoquista, o cara precisa conhecer de peça e essa peça tem que ser aplicada no carro. Então, assim, nós criamos um curso de mecânica básica e elétrica básica para o cara poder ser um pontapé inicial. E é interessante, vou fazer uma pergunta e um desafio aqui. Você já viu um mecânico bom desempregado? Você não vê, você pode ver outras áreas. Você não arruma nem ruim desempregado. Você não aí, acha. Eu vou dizer uma coisa para você. E aí também me falaram, eu preciso buscar a fonte, tá? É o seguinte, você já viu que a profissão que não tem faculdade, a que paga bem, é um mecânico? Eu conheci mecânicos ganhando hoje por volta de 7, 8, 10 mil reais. Quando você fala de empresas que fazem alinhamento e balanceamento, venda de serviço rápido e tal, tem caras que chegam a mais do que isso. Então, ou seja, o cara bom dentro do ramo automotivo, e aí fica a dica para quem quiser entrar no ramo automotivo, cara, agora é a hora, são 60 montadoras, são... Fala a verdade, sempre é a hora. Sempre é a hora. Mas é que agora o nosso mercado está amadurecido para isso. Porque precisa, tá faltando e tem que ter cara bom no mercado. Então a gente vende esses modelos de curso para caras que querem entrar, para que a oficina contrate lá o seu ajudante ou o seu meio oficial, para que a autopeça também possa contratar um bom vendedor. Então é um trabalho árduo, viu? Não é fácil não. Ô, Caião, dá o... É nada. Eu tava desejando ali, tava olhando pra Isso tela. aqui, ó. É nada. O grande amigo Geis do Carlão tá indo pra ele, viu? Aí, Carlão. Já recebeu. Ufa, meu. Não Não arruma confusão com o que a gente só deu 2. Opa, legal. Ó, isso aqui é a lembrancinha aqui Nossa, da hora. Que honra, meu. Lê o que tá escrito aí, ó. Com gratidão, celebramos nossa parceria e a troca de conhecimento que nos impulsiona para o futuro. Irmão, que isso, hein, meu? Que isso, ó, pessoal. Orion, mandando bem, e pra mim é uma honra muito grande fazer parte do time. Acende a luzinha aí, acende a luzinha. Tem luzinha também? É nada, perdi, filha, é meu. Já era, esquece, Perdi. Legal, pô, obrigado. Isso aí é uma lembrancinha, um gesto, pra te falar a verdade, que a gente fez. De Deus, acho que pra gente impulsionar as pessoas, o que a gente tá fazendo um bate-papo sadio para poder impulsionar novas turmas, pessoas novas, garotada, pessoas que já têm sua oficina que seja, mas ela consiga entrar dentro de um processo, dentro de um procedimento, alcançando grandes escalas, voos altos. Acho que o alicerce começa, né? A inércia começa, mas a partir do momento que você sai da inércia e começa a subir, você tem uma escala que pode ser infinitamente muito alta, né? Sim. Então, nós como pessoas, não estamos falando que somos mais inteligentes ou menos inteligentes que ninguém, sai fora disso, mas sim em relação a poder trazer dados, informações, coisas que acrescentem a vida das pessoas, né? E você é um cara que acrescenta na vida das pessoas. Mas essa é a nossa missão, né, cara? Nossa missão como vida. Se eu não puder chegar para um cara e falar, não, vai por esse caminho aqui que você vai dar bom, não tem propósito, cara. A gente tem que olhar. Acho que o maior propósito da vida é isso. É estender a mão. É estender a mão e ajudar as pessoas. Mesmo no momento que você fale 20 vezes para ela, fale 21, 22. E aí tem uma coisa que ninguém quer, né? Que é você insistir, né? E eu nesse processo de... finalizando aqui, né? Nesse processo de pegar pessoas na certificação e que é lá atrás, quantos caras eles olhavam para mim e falavam assim, Geizão, eu não sei se eu vou estar vivo porque a minha empresa está bagunçada e tal. E a gente insistiu com esses caras. Eu vi que a certificação era um complemento e tinha algumas etapas. Então, eu cheguei a fazer consultorias de graça pro cara, meu. Fazia lá a implantação do 5S pro cara, ajudava o cara, trazia checklist. Isso lá em 90 e lá, cara. É porque muita empresa grande, até hoje, tem implementação disso, viu? Sim, você pega... É que a gente que tá fora de uma empresa grande, eu falo uma multinacional, uma empresa SA. Quando a gente tá fora, a gente não vê esses termos. É isso aí. Mas quando a gente tá inserido dentro dessas empresas, você acaba vivendo esses termos. Você fala assim, centro de qualidade, é o CQPC, você tem vários... Os Kaizen, Kanban. E é muito termo que você tá vivendo.
A gente tá fora disso, acaba sendo. A maioria acaba nem sabendo, né? Pra que serve? E a coisa mais legal é quando você tá. O cara vem te abraça, você, meu, eu vi uma live, isso. É engraçado, né? A gente tem toda essa história e você é marcado por aquilo que você fala, né, meu? Então o pessoal acha que eu sou jornalista. Não, cara, eu sou gente do mercado, fiz curso de mecânica automotiva, trabalhei na área, trabalhei dentro de oficinas mecânicas e tal. Eu só tomei um rumo de não só colocar a mão na massa, mas de poder transmitir as coisas que estão acontecendo de maneira mais clara. Né? Então, talvez se essa é a minha incumbência, então eu vou abraçar isso daí e vou fazer isso. E é muito legal quando você está nas feiras, o cara faz um comentário, pô, cara, gostei quando você falou tal coisa. Pô, cara, eu assisti uma live sua, né? Porque agora, essa questão da live, né? Do podcast. Pô, assisti uma live sua, assisti um podcast seu, que eu achei muito bacana a tua colocação. Eu ficava esperando você se posicionar para poder... E aí tem uma coisa muito legal que eu queria agradecer você, Charles, aí, o Caio também, né? É a primeira empresa que me dá a oportunidade de ser entrevistado. Eu sou sempre entrevistador, né? Agora eu sou entrevistado. E você acredita? Entrevistar você, pra te falar a verdade, acaba se tornando fácil porque você fala muito bem. Você é um comunicador nato, né? Oi! Mas o que acontece? E ó que eu nem fiz perguntas... Pouca gente conhece o Jason. Boa, isso aí. Você entende que pouca gente conhece... esses bastidores, né? Pouca gente conhece. E é difícil quando você conhece... Mesmo fala assim, pô, eu conheço você, mas tem muito detalhe aí dentro que, meu, só que quem, às vezes, aqui fora que você conversa, solta algo, você fala assim, e pouca gente conhece, né? O legal é o quê? Todos conhecer. Isso, é isso aí. E vocês estão proporcionando isso, né? Hoje... Eu tô aqui, é claro, né, primeiro com uma relação de confiança e de amizade, né? E essa oportunidade é interessante porque a gente tem uma história, como eu falei, cara. Nós temos uma história. Sim. E pode puxar, hein? Levanta a capivara aí, né? Eu sempre fui um cara que... Foi estagiário mesmo. Agregar, né? E hoje se eu posso fazer isso é porque a gente construiu, e não é fácil. Os caras, pô, Gisão, mas, cara... Você não tem tantos seguidores, você não sei, mas eu sou um cara de bastidores, eu sou um cara que trabalha muito mais no off do que no on. Tá? E tem muita gente que acha isso até estranho. Pô, Gizão, todo mundo te conhece. Pode ver lá, cara. Né? Eu não tenho tantos seguidores, não faço questão disso. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, que o importante está, muitas vezes, num trabalho que você faz e não é visto. Mas que o resultado um dia chega, entendeu? Um dia ele chega e aí você fala, caraca, você fazia isso? Eu fazia, cara. Entendeu? Como a Orion faz. Eu não conhecia a Orion. Quando eu conheci, né, o Charles, comecei a trocar ideia e tal, eu falei, cara, esses caras trabalham pra caramba, mano. Esses caras fazem um negócio de louco que ninguém conhece, ninguém sabe. E hoje com o podcast vai dar bom. E vocês vão ver, vocês vão decolar. E Caião vai arrebentar nas mídias sociais aí, junto com você. Amém, aí, né? amém, amém. E vamos fechando mais um episódio aqui. Obrigado, agradeço você que não nos acompanha. Compartilha aí, curte aí, segue a gente. Se vemos até o próximo. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto.